Meu nome é Priscila Castro, sou coordenadora pedagógica aqui da FASU Educacional. Nós vamos ter aqui uma palestra hoje com a nossa doutora Nídia Rocha. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela, que ela é doutora em educação, mestre em educação, pós-graduada em psicopedagogia, né, matemática, gestão escolar, metodologias ativas, neuropsicologia, psicopedagogia, políticas educacionais. Se eu fosse ficaria a noite inteira falando o currículo imenso que a doutora tem, né? Então, assim, vamos aproveitar hoje essa palestra que vai ser dada com muita exatidão para vocês, que é aprendizagem ao longo da vida, e eu gostaria que todos desligassem o microfone para ouvi-la primeiro, né, ouvir a professora, e depois, quem quiser falar, levanta a mãozinha e ela libera o microfone, vocês podem, ela vai chamando, levanta a mãozinha e aí vai conversando. Só vai receber o certificado quem ficar até o final da palestra, tá, gente? Então, fiquem até o final. E amanhã eu vou enviar o link para as pessoas que estão aqui assistindo a palestra, que eu puxo a lista de chamada e vou enviar no particular. Eu mando o link e a pessoa clica lá. E o certificado já sai imediatamente, tá bom? É com grande alegria que a gente recebe, então, a professora Nídia, né? Nós vamos iniciar, então. Por favor, desliguem os microfones, só deixa a professora, nesse momento, falar, e depois ela vai abrir para perguntas, né, para vocês estarem interagindo com ela. Vai ter o sorteio também de uma pós-graduação aqui de um curso, né, e aí eu vou fazer o sorteio de todo mundo que estiver aqui na sala, tá? Que é no final da palestra. Então, vai ficar gravado também essa palestra para vocês, tá bom? Então, gente, vamos dar início, né, doutora? Seja bem-vinda, doutora Nídia. Obrigada, Priscila. Sejam bem-vindos todos, né, como a Priscila bem colocou. E essa, assim, é uma... Aqui, na verdade, uma palestra, né, eu vou conversar com vocês falando sobre esse tema, que é a aprendizagem ao longo da vida, mas, assim, é mais um bate-papo nosso, né, é um tempo para a gente poder refletir. Nós estamos passando por várias transformações, e uma das transformações que nós estamos vivenciando nas nossas organizações educativas recentemente está ligado muito, né, ao modo de como é que nós aprendemos. Nós passamos, né, a compreender isso de uma forma bem abrangente, como é que as pessoas hoje aprendem, e a necessidade também desse aprendizado que vai desenvolver, que vai buscar, que vai abranger e vai aprimorar também as nossas organizações de relação com esse mundo. Então, o aprendizado, né, além de ser uma questão necessária e inerente ao homem, também tem essa vertente de transformação, né? Assim, é importante nós falarmos isso, né? O processo de aprendizado, ele transforma. Então, de certo modo, o aprendizado está muito ligado a essas questões naturais de todo ser humano. A gente tem hoje, né, não só hoje, como dentro de uma organização geral dos nossos processos, a gente sempre teve esse potencial de formação e de aprendizado para uma questão também de relacionamento entre as pessoas. Aprendemos para sermos relacionais, né? O conhecimento, de certo modo, também está ligado a essa estruturação. Então, quando nós falamos de aprendizagem ao longo da vida, nós estamos falando de processos e de transformações. Então, isso é essência, né? A Priscila falou um pouquinho de como é que eu me organizo, né, nessa questão de formação. Isso aqui é um processo de aprendizado ao longo da vida. Que eu me lembre, eu entrei na escola com 6 anos de idade, então eu sou daquela época que a gente não fazia o pré antes de 6, né, e o pré era pré-formação, era a pré-escola. Eu entrei lá com 6 anos de idade, e se vocês me perguntarem quando foi que eu parei, e quando foi que eu continuei, e que momento, né,
em que eu tive hábitos de aprendizagem, eu não sei contar. É um aprendizado realmente para o longo da vida. Tem uma brincadeira que a gente faz, né, e que a gente pergunta assim, levanta a mão, quem é que aqui nesse grupo, ou, né, na vida toda, quem é que já concluiu o aprendizado? Tem um palestrante, que é o Murilo Gun, ele hoje é um professor da Google, do Google, né, da empresa Google, e ele, toda vez que ele abre uma palestra, já participei de algumas palestras com ele, né, presencial e também palestras, né, via online, né, e ele sempre tem essa brincadeira, né, levanta a mão aqui, quem já concluiu os seus estudos, né, vocês estão em processo de um estudo agora, de formação de uma graduação, né, que esteja em outras questões também, mas vocês estão no processo. E aí, se eu perguntar para vocês, daqui a quanto tempo vocês vão concluir a formação de vocês? Bom, essa formação que vocês estão fazendo nesse momento, ou que vão ingressar, vocês vão concluir daqui um espaço de tempo, que é o tempo que está disponível para que nós possamos fazer essa nossa transição de aprendizado. Mas se nós pararmos e pensar, quando é que a gente conclui, né, as nossas formações? Quando que a gente conclui o nosso processo de formação nessa estadia desse mundo? Aí eu vou arriscar dizer para vocês que nunca, né? Enquanto nós estivermos vivos, né, organizados nessa estrutura, organizados nessa atmosfera que nós estamos vivenciando, provavelmente nós não teremos concluído os nossos processos de aprendizagem. Pode ser que um determinado estudo, ele possa ser concluído, né? E aí a gente tem vivenciado muito isso, né? A ideia de pessoas diferentes que vão formando os grupos mais criativos. Quer dizer, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me diversifico, quanto mais eu me dou a chance de entrar em processos diferenciados, quanto mais eu vou desenvolvendo não só o meu aprendizado, mas também a minha criatividade. Então, tem pessoas que falam assim, eu até trabalho, né, eu sou psicopedagoga, neuro, de consultório, trabalho com consultório de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, desenvolvimento de carreira também, e aqui eu vejo muito isso, as pessoas falam assim, tem pessoas que falam assim, quando eu estou trabalhando com adultos, né, eu quero desenvolver o meu potencial de criatividade, eu quero desenvolver o meu potencial, uma habilidade de gerência, eu quero desenvolver uma habilidade competitiva, eu quero desenvolver uma habilidade de liderança. Essa palavra eu ouço muito, né? Eu quero desenvolver o meu potencial de criatividade e liderança, né? O que eu falo? Vá conviver com pessoas, vá se lançar nas organizações desse mundo, vá buscar estar o tempo todo ativo nessa organização dessa aprendizagem. Então, pessoas diferentes realmente vão formar grupos mais criativos, grupos de processos de aprendizado. Então, quanto mais eu me lanço, quanto mais eu me organizo com pessoas, quanto mais eu vou ampliando, né, esse potencial meu de aprendizado. Então, quando nós falamos de aprender, né, nessa ideia, sobre a ideia, né, da educação ao longo da vida, nós estamos falando talvez de uma ruína do conhecimento, né, talvez um pouquinho disso aqui. Por que nós falamos dessa ruína desse conhecimento? Primeira coisa, porque esse conhecimento com o qual nós sempre buscamos, e muitas pessoas têm orgulho de dizer assim, eu sou um sabedor de determinada área do conhecimento, ou determinada área que está nesse mundo. Bom, a pessoa acumulou alguns saberes sobre uma determinado assunto. Porque saber sobre, né, tudo que está à nossa volta, primeiro que poderia ser impossível, tem gente que domina muita coisa, mas saber tudo de tudo é algo extremamente complexo, não impossível, mas nós temos que ter disciplina para poder organizar isso. Então, quando a gente fala que aprender sobre a ideia da educação ao longo da vida, né? E a gente vai começar com essa ideia da ruína do conhecimento. Por que a gente está falando isso? É interessante que o conhecimento pelo conhecimento, o saber conceito, porque conhecimento está ligado muitas vezes a conceito, né? Ser conhecedor e conceitual em muitas coisas, hoje é muito simples, nós temos um oráculo, né? Que é o nosso Google, eu venho cá,
tudo que eu quero saber. Tudo que eu quero saber, eu digito aqui no Google, eu digito aqui em algum lugar aqui na minha internet, e eu vou, né, aqui nos sites de pesquisa, né, e eu vou ter isso acesso à minha mão. Eu tenho alguns sobrinhos, eu sou vó, né, tia-avó de alguns sobrinhos, né, e tenho também, né, muita criança que vem aqui no consultório, mas eu tenho um sobrinho, que ele é um sobrinho neto, né, que ele é neto de uma irmã minha, e esses dias para trás eu estava com o João, já um tempinho, né, e eu falei para o João assim, João, vamos brincar de fazer massinha de modelar? Ele, opa, vamos, né, e aí eu trouxe, nós estávamos aqui na minha casa, e eu peguei alguns ingredientes que eu lembrava, né, eu já fiz muitas vezes massinha para o consultório, e eu lembrava dos ingredientes que utilizava, né, na massinha de modelar. Aí virei para o João e falei, não, é trigo, tem que pôr um pouquinho de sal, tem anelina, tem não sei o quê, e eu peguei, coloquei tudo lá em cima da mesa, né, lá na cozinha, e nós começamos a brincar. A massinha ficou mole, na verdade virou assim, mas ficou muito mole, a gente não conseguia fazer ela compactar. Ele olhou bem para mim e falou comigo assim, Tia Nídia, deixa eu te falar uma coisa, você não é professora? Eu falei, eu sou professora. Você não tinha que saber como que faz isso? João, minimamente sim, mas eu acho que nós vamos pôr um pouquinho mais de trigo. Ele falou assim, não, nós vamos colocar um pouquinho mais de trigo. O João tem 5 anos, vou pôr mais um pouquinho de trigo, não. Nós vamos olhar lá no YouTube para saber como que faz. Tia Nídia, você não é professora, você não sabe de nada. Sabe quem que sabe das coisas hoje? O YouTube. O YouTube sabe de tudo. Tudo que eu quero fazer, eu vou procurar no YouTube. Menino, um catatalzinho de gente falando isso para mim. Eu fiquei pensando comigo, falei, gente de Deus, hoje nós temos realmente uma ruína do processo de conhecimento. Uma criaturinha de 5 anos me dando um baile sobre o que é aprender sobre um determinado assunto, que eu achava que eu dominava, mas não dominava tanto assim, né? E aí, quando a gente fala dessa ruína do conhecimento, o que nós estamos falando? Conhecimento está na mão de todo mundo. Se eu pegar o meu celular, qualquer coisa que eu quero saber, eu digito aqui, dali a pouquinho eu aprendo na visão de uma outra pessoa, e a pessoa vai, e eu vou interagir. Eu posso até aprender profundamente, como eu posso aprender de forma ligeirada, como eu posso apenas ter informação. Mas o conhecimento, ele é acessível a todos. Bom, mas aí por que nós estamos falando que o conhecimento é acessível a todos? Porque a gente tem acesso mesmo a esse processo de conhecimento. Agora, o aprendizado, o saber, né? A ideia de ter a competência, né, em relação a um determinado saber, aí que vai fazer toda uma diferença. Porque eu preciso de ferramentais, eu preciso de processos de conhecimento que vão sendo acumulados, que vão sendo, eles vão sendo juntados, eles vão sendo acoplados, eles vão sendo reunidos, e faz com que o meu cognitivo, que é a minha funcionalidade, né, do meu cérebro, que aí nós estamos falando de processo de neurociência, né, do neuroaprendizado, de como é que as pessoas aprendem, que talvez seja aí algumas questões diferentes do que a gente tem vivenciado, ou do que a gente vivenciou até há tempos atrás. Eu sou daquela época que a gente comprava, eu sou dos anos 70, né, sou nascida nos anos 70, tenho certeza que muita gente deve ter mais ou menos esse mesmo data de nascimento. Tem muita gente que está bem mais novo, então foi dos anos 80, foi dos anos 90, né, a gente tem dos anos 2000, né, as pessoas dessas formações, mas a minha formação, e provavelmente muitos aqui, nós aprendíamos quando a família da gente tinha condição de comprar a Barça, que era uma quantidade de livros, né, que era uma coleção Barça, que era uma quantidade de livros, e a gente tinha condição de aprender e pesquisar também por esse instrumento, né, que são os livros de pesquisa. Era muito restrito. Nós ficávamos ali restritos àquelas questões. Hoje não. Hoje nós temos um universo, né, esse mundo, né, do digital, ele é um universo. Tudo que eu quero saber, eu posso saber de forma aprofundada. Eu posso aprender. Então, a aprendizagem vai acontecer de forma sistematizada nos lugares onde tem pessoas que vão reunindo esse conhecimento e vão mediando esses saberes para nós, que é o caso das universidades, o caso, né, da educação básica, o caso do ensino superior, que é o que nós estamos fazendo aqui, e assim por diante. Então, nós podemos ter essas organizações. Mas essa abrangência toda, ela vai levar
a um processo que chama-se desenvolvimento. Então, essa ideia de desenvolver, né, essa ideia de estar nesse mundo, né, de modo geral, buscando formações, né, é de suma importância. E aí nós estamos falando do mundo VUCA, né? Que mundo que é esse? Isso é um conceito da administração, que nós estamos buscando algumas questões, né, para a área da educação, mas esse mundo VUCA, a sigla significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? Então, essa ideia de volátil, cada dia as coisas estão de um jeito. Vamos supor, há pouco tempo atrás, nós tínhamos um mundo meio que determinista. A gente poderia falar assim, fulano de tal é de uma família de administradores, provavelmente esse sujeito vai ser um administrador. Fulano de tal é de uma família de médicos, provavelmente esse sujeito vai ser um médico. Fulano de tal é de uma família de educadores, provavelmente será um educador. Fulano de tal é de uma família de farmacêuticos, provavelmente será ali um farmacêutico. Hoje não. Hoje nós estamos vivendo no mundo, eu tenho uma filha de 27 anos que se formou para uma área e hoje ela está numa área totalmente diferente e continua o tempo todo nesse aprendizado para dar conta desse novo processo onde ela está inserida, né? Ela veio do mundo da moda e hoje ela tem uma empresa de orquídeas e ela teve que aprender esse universo, desse universo da agricultura, né? De certo modo, é um processo da agricultura. Quer dizer, ela teve que entender da terra, né? Então, ela saiu da moda, trabalhando com várias coisas, né? E ela veio para essa questão. Quer dizer, isso é um exemplo, né? E a gente convive isso o tempo todo. Então, hoje nós não sabemos o que a pessoa realmente vai ser quando ela se formar, ou quando ela começar a colecionar, né, os seus processos de aprendizado e os seus processos que vão envolvendo essas certificações para o aprendizado. Então, isso é esse mundo volátil, nós estamos vivendo ele. O mundo da incerteza, às vezes eu atendo muito o pessoal, né, de ensino médio nessa fase de tentar fazer a descoberta qual curso que vai adentrar, o que vai escolher para poder fazer como carreira, né, como formação de carreira. Nesse momento, muitas vezes as pessoas ficam incertas e tem muita gente que entra num curso que às vezes não tem tanta aptidão, mas porque vai dar uma boa evoluída na questão financeira, então a pessoa acaba entrando, e depois ela fala assim, eu vejo muito isso aqui, né? Quando eu estiver num patamar tal que é a minha objetividade, eu volto para poder fazer uma outra formação, para poder atender os meus gostos, né? Então nós estamos, e não é só isso, eu estou dando um exemplo, mas tem várias questões de incertezas. Às vezes, eu entro para poder fazer um curso, eu estou fazendo esse curso, e dali a pouquinho esse curso vai sendo, aliás, a profissionalidade que esse curso vai me trazer, e o mundo do emprego que esse curso vai me trazer, dali a pouquinho a realidade ou a dinâmica, né, das organizações de mundo, as demandas da organização de mundo, vai se alterando, e eu tenho que, muitas vezes, pegar um outro rumo. Aí que vem essa ideia de aprender para poder servir para as nossas organizações estruturais da nossa vida. A nossa BNCC, a Base Comum Curricular, a nossa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, né, da Educação, ela tem direcionado para que a gente possa, de certo modo, abranger, trabalhar, buscar novas estruturas, novos processos que vão dando conta de pensar uma sociedade que não está mais determinista. Então, essa ideia de incerteza está muito ligada a isso. E aí a gente tem, com a incerteza, a gente tem a complexidade. Então, o que acontece? Até há pouco tempo atrás, meio, assim, mais ou menos, ou minimamente, nós sabíamos que vamos supor, eu vim do magistério eu fiz contabilidade, né, a nível médio, no nível médio, depois eu ingressei como professor de matemática, depois fui fazer pedagogia, depois fui fazer filosofia, depois eu fiz RH, estou fazendo outros cursos, né, cada dia eu estou numa formação diferenciada, e nessa ideia, cada dia eu estou pegando um campo. Até há pouco tempo atrás, era muito claro na minha cabeça. Até pouco tempo atrás, não, né, lá em 1900, né, e pouquinho,
quando eu fiz o curso de matemática, aliás, eu entrei em 1989, né, fazendo o curso de matemática, de licenciatura em matemática, eu tinha certeza absoluta, então aquela questão assim, aquele mundo afunilado, né, que eu seria uma professora de matemática para o resto da vida, forever, sempre, né, eu seria isso. Com o tempo, eu fui entrando nessa complexidade que o mundo foi se organizando e eu fui buscando outras questões. A ideia de ambiguidade, né, as coisas que parecem, mas não são, as coisas que ao mesmo tempo estão correndo juntas, né? Às vezes, vou dar um exemplo, eu peguei o exemplo agora mesmo da minha filha, né? Da Maria Fernanda, ela se formou em moda, né? A formatura foram 4 anos, né? De moda. Hoje ela trabalha numa empresa rural que tomando conta de um orquidário comercial, né? Então, isso que é o trabalho. Ela é dessa área hoje. O que ela fez na formação de moda, na formação da faculdade de moda que ela fez, serve em 100% das coisas que ela utiliza para o trabalho dela recentemente. É claro que ela teve que aprender algumas outras questões, ela teve que fazer outras formações, uma pós aqui, um curso ali, ela está fazendo ainda para poder aprimorar esse processo dela, mas não quer dizer que o que ela fez antes, né, foi totalmente perdido. Ela trouxe coisas de lá, de cá, e vai mesclando, e aí o aprendizado vai acontecendo. Quer dizer, tudo que ela aprendeu dá sustentação para o que ela vive hoje. Estou pegando esse exemplo dela, né? E a gente poderia pegar vários outros exemplos que vocês poderiam trazer para cá, né? Com isso, então, né, a gente vem atualizando rapidamente, buscando aprender continuadamente para poder fazer com que a gente alinhe as demandas da área de atuação, de modo geral, do que está no mundo. Então é isso. Esse mundo VUCA é isso. A gente tem incertezas. O mundo é totalmente efêmero, eu não tenho uma liquidez total, né? Eu não tenho as coisas mais na minha mão para que a gente possa falar. Isso é determinista, né? A gente não tem mais determinações das questões que estão colocadas no mundo. E aí, o que é essa aprendizagem ao longo da vida, né? Afinal de contas, o que é isso, né? Essa aprendizagem ao longo da vida, ela também tem a ver com aquela chamada educação continuada e o lifelong learning, né? Vocês devem de ouvir essa palavra, é uma palavra americanizada, algumas pessoas até nem gostam, né? Eu mesmo sou um pouco contra ficar colocando, né, essas americanizações nas nossas questões. Aprendizado ao longo da vida, o aprendizado contínuo, né? Mas a gente acaba ouvindo muito o pessoal falar sobre lifelong learning, né? Que é a ideia de aprendizado ao longo da vida, learning, né? Aprendizado ao longo da vida, né? Então, isso são questões, assim, que virou um debate, né, e uma demanda de conversa para tempos atuais, fazendo com que a gente cada vez mais entenda que a formação que eu tenho hoje, às vezes ela não vai sustentar tudo que eu quero aprender, ou tudo que eu posso ser. Então, nós hoje estamos com aquela ideia de que as pessoas, elas são o que elas quiserem ser. É o que elas definirem, elas podem ser. A partir do momento que elas põem o pé para andar, né, e para poder caminhar, o aprendizado vai acontecer. Então, trata da aquisição contínua, né, do conhecimento e aperfeiçoamento ao decorrer de toda a vida. O fato é que, para garantir a manutenção da qualificação, é preciso aprender a se atualizar constantemente. Um exemplo, em meados de 1996, o computador chegou à escola. Quer dizer, até então, eu me lembro muito bem disso, eu já trabalhava em superintendência de ensino, né, talvez para as pessoas de regiões que não seja de Minas Gerais, essa palavra é esquisita, né, essa determinação é estranha, mas eu fui concursada, né, de órgãos públicos, né, estaduais, que organizam a escola. Provavelmente, em algum outro estado, vai chamar de coordenação pedagógica, o local que tem essas questões. Mas aqui em Minas a gente chama de SRE, Superintendência Regional de Educação. A centralidade dela, né, está em Belo Horizonte, né, que a gente chama de Secretaria de Educação, e tem as regionais em alguns municípios que tomam conta das escolas. Provavelmente em todo estado tem esse órgão, né, que é federativo, um órgão estadual também, que vai tomar conta das escolas, quer dizer, que vai organizar, que vai passar por organizações de legislação e coisas mais, né. Então, eu fui de superintendência, passei no concurso e era de superintendência de ensino, e eu trabalhava, né, com essa questão desse processo, desse aprendizado
e sempre trabalhei muito em equipes pedagógicas, e sempre, assim, fazendo manutenções, sempre mediando conhecimento, para a ideia de fazer com que o profissional da educação, ele pudesse aprender sempre, né? Vamos dar um exemplo. Nós temos uma legislação, de repente promulga uma legislação nova hoje. O supervisor ou o especialista da educação, a pessoa que organiza a escola, ela tem que passar, ela tem que entender que esse processo de formação, né, tem que passar por essas organizações para que essa pessoa possa aprender. Então, esse aprendizado, ele vai estar nessa constância. Então, quando a gente fala assim, atualizar constantemente para poder aprender, nós estamos falando nessa ideia de períodos específicos, aprendendo alguma coisa que é necessário para o que eu estou utilizando nesse momento. Então, vamos dar um exemplo. Trabalhei na superintendência há muito tempo, eu precisava de ter conhecimento pedagógico, eu era formado em matemática, mas eu precisava ter conhecimento pedagógico. Fui fazer pedagogia. Estou trabalhando lá na pedagogia, estou trabalhando com o pessoal, tal, passei depois para poder começar a trabalhar com faculdade, para ser professora de faculdade, professora de ensino superior. Eu sentia muita necessidade de conhecer os processos filosóficos. Fui fazer filosofia. Estou lá na faculdade, fazendo trabalho, não sei o quê, sentia muita necessidade de ter titularização e conhecimento um pouco mais abrangente da educação. Fazer mestrado. Aí estou lá fazendo mestrado, de repente, eu tenho que aprofundar um pouco mais esse conhecimento para poder aprender outras questões. Vamos fazer doutorado. Estou trabalhando com gestão de pessoas, vou fazer RH, vou fazer recursos humanos, e assim por diante, né? À medida que as coisas vão aparecendo, à medida que a gente vai sentindo necessidade, essas especializações, elas vão acontecendo na vida das pessoas, né? Então, quando a gente fala assim, em que você é formado, né? Quando a pessoa me pergunta. A Maria Fernanda, minha filha, fala assim, mãe de Deus, é tão difícil quando a pessoa pergunta para mim assim, o que a sua mãe faz, né? A Maria Fernanda fala assim, minha mãe é uma professora, mas é professora de quê? Ela fala assim, mãe, olha que pergunta para mim, professor de quê? Me dá uma tristeza, porque eu não sei falar, você trabalha com tanta coisa que eu não sei falar o que você faz, né? Eu falei, Maria Fernanda, é muito simples, fala que eu faço formação de professores. Ela falou assim, às vezes eu falo que ela faz formação de professores, mas a pessoa fala assim, mas em qual área, né? Quer dizer, é porque a gente está o tempo todo nessa busca, nessa questão assim de aprimoramento. E a necessidade da demanda, né, que vai fazendo com que essas questões vão acontecendo. Então, hoje, apenas o conhecimento de graduação não é suficiente. Então, às vezes eu estou fazendo uma formação legal, eu estou buscando, eu estou me aperfeiçoando, eu tenho um sonho de ser pedagoga, eu tenho um sonho de ser administrador, eu tenho um sonho de ser, eu tenho um sonho de ser nutricionista, eu tenho um sonho de ser enfermeira, e assim por diante. Então, esses conhecimentos, né, eles vão agregando valor à medida que a gente vai trabalhando e vai estudando e vai aprimorando. Mas, a hora que você entra no seu trabalho, que você passa num concurso, ou que você passa ou que você tem o seu próprio negócio, coisa e tal, que você vai trabalhando com o seu próprio processo, você vai sentindo necessidade de fazer outras questões. Aí vem as pós, vem as formações, né? Tem professor que, às vezes, eu vou trabalhar com professor em escola, eles falam assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais estudar, né? Ô, Lídia, não tem uma coisa aí para a gente poder fazer e aprender tudo de uma vez só e não precisar ficar nesse negócio de estudar sempre, né? Eu falo assim, não quero te enganar, não, mas não tem. Né? O tempo todo nós precisamos desse aperfeiçoamento. E é isso que a gente faz. A gente se aperfeiçoa, né? Então, o tempo todo nós estamos nessa demanda de aperfeiçoamento. Então, e não faz mais sentido, né, nós falarmos que a gente está num término de formação. Uma coisa que acontece muito. A pessoa acabou de formar em pedagogia, nossa, aí surgiu lá uma vaga para trabalhar com educação especial. E vou ter que fazer uma graduação na área de educação especial. Aí acabei de me formar na educação especial, de repente me surge lá uma oportunidade de trabalhar com psicopedagogia. Vou fazer uma outra formação para eu poder ser uma psicopedagoga. E estou lá trabalhando, não, eu quero ser gestora, vou fazer uma gestão escolar, vou fazer uma gestão de pessoas, e aí as coisas vão acontecendo. Por quê? Porque o conhecimento hoje, ele é extremamente abrangente, quer dizer, ele é extremamente amplo. E quando você está no seu trabalho, às vezes, aquele conhecimento de base que você tem, ele vai ficando obsoleto, quer dizer, ele vai ficando falho. Aí eu preciso de aprender
outras questões. Então, por isso que a gente fala nessa questão desse aprendizado. E uma questão muito importante que a gente tem trabalhado hoje, né, na educação, são os pilares da educação, né? Nós falamos dos 4 pilares da aprendizagem, né, ao longo da vida. Então, um pilar é o aprender a conhecer, um outro pilar, o aprender a fazer, um outro, aprender a conviver e o aprender a ser. Quando eu falo de aprender a conhecer, conhecer sobre as questões que estão à minha volta. Às vezes eu tenho uma sabedoria de uma determinada área, né, do conhecimento, e aquela sabedoria, ela fica falha, ou ela fica obsoleta, ou ela fica pequena para as questões que eu preciso demandar nos ambientes onde eu estou, porque os desafios são muitos. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma ideia de que estar vivo é sempre um desafio, né? Então, essa ideia de ser desafio no mundo que nós estamos vivendo faz com que a gente sempre tenha que aprender a conhecer. A conhecer o quê? A conhecer o que vai sustentar as minhas organizações para eu estar nesse mundo, né? E poder olhar esse mundo e me aperceber. Vou dar um exemplo para vocês. Atrás, eu conversando com um colega, ele falou comigo assim, nossa, eu tive a oportunidade de conhecer um outro país, e assim, quando eu cheguei nesse lugar para poder conhecer, eu estudei sobre o lugar. E é interessante que eu fiz esse movimento de estudar sobre o lugar, e eu cheguei lá, eu sabia muita coisa, eu sabia contar uma coisa, aí o pessoal começou a colocar apelido em mim, né, de biblioteca ambulante. O biblioteca ambulante, uma biblioteca ambulante, ele sabe tudo, né? Ele falou, Nídia, não é que eu sabia tudo, eu tive curiosidade, porque quando eu cheguei nesse lugar, eu queria tanto ir, que quando eu cheguei nesse lugar, eu queria aproveitar tudo. Então, eu queria minimamente saber algumas coisas, até mesmo para poder aprender a olhar. Porque se eu não sei algumas coisas, como que eu vou olhar? Então, ele visitou muito museu, ele falou assim, visitei um museu tal, visitei museu tal. Quando eu chegava, eu sabia qual era a caracterização daquele museu. Então, antes de entrar, eu já tinha noção que mais ou menos, o que aquele lugar, o que eu poderia ter como expectativa para poder entrar naquele lugar e aprender sobre ele. Ele falou assim, eu aprendi a conhecer sobre aquele lugar, e aí eu aprendi a entender sobre aquele lugar. Então, a cultura foi muito mais absorvida por mim. Eu falei, olha, que beleza, né? Aí eu falei, gente, aprendi um troço com esse moço. Toda vez que eu for a algum lugar, eu vou aprender sobre esse lugar. Apreender, né? Aprender sobre aquilo lá, para quando eu chegar lá, eu minimamente aprender a olhar de forma diferenciada. Porque se você tem um pré-requisito para poder olhar, o olhar fica mais abrangente quando você vê. Não sei se vocês acreditam nisso, mas eu acredito muito. O tal do aprender a fazer. Às vezes, né, eu vejo o pessoal, eu recebo muita gente aqui no consultório, que às vezes o pessoal fala comigo assim, eu não sei cortar com tesoura. Mas também a minha educação infantil, eu nem fiz educação infantil, o pessoal fala assim, né, eu nem fiz educação infantil, então eu não aprendi. Eu tenho pessoas que quando pega tesoura, ao invés, a gente pega a tesoura, a gente põe assim, né, e vai cortando, né. Tem gente que pega a tesoura com 2 dedos assim, eu falo, gente, como que consegue fazer aquilo? Isso é uma mágica, mas é porque você vê que é um desajeito, né, e corta tudo torto, aquela coisa toda, né? Não é aquela coisa assim certinha, né, que faz aquele movimento certo. Por quê? Muitas vezes não teve essa oportunidade de se aprender a fazer e usar esse instrumento, né. O tal do aprender a conviver, esse talvez seja um dos gargalos, né, das nossas organizações sociais, porque conviver, né, aceitar o outro, entender como que esse outro se organiza, entender como os ambientes se organizam, é um processo de aprendizado. E é um processo, às vezes, de viver melhor, né? O aprender a ser, né, a ter identidade, a compreender as nossas próprias questões, a compreender as nossas próprias angústias. Quantas pessoas que vivem uma eterna angústia, numa eterna depressão, porque não se conhece, não tem um processo que é tão simples, que é chamado, né, de autoconhecimento. Então, esses 4 pilares são essenciais. As vantagens, né, das competências de aprendizagem ao longo da vida. Então, a pessoa que decide fazer, né, esse lifelong, né, esse lifelong learn, né, que é o aprendizado ao longo da vida, ele vai obter uma série de vantagens. Quais são elas, né? Desenvolvimento e aperfeiçoamento de habilidades, claro. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me insiro, quanto mais eu me jogo, né, para o processo de aprendizado, quanto mais eu vou adquirindo habilidades, né? As competências vão acontecendo junto, mas habilidade, então vamos supor, eu tenho habilidade para poder pregar um botão numa roupa, eu tenho habilidade para pregar um zíper numa roupa,
eu tenho habilidade para fazer uma bainha numa cortina na minha casa, eu tenho habilidade para varrer o chão, eu tenho habilidade para passar um pano legal. Isso a gente foi aprendendo, né? Eu estou falando de habilidades corriqueiras da vida, que às vezes as pessoas falam, nossa, a gente não sei lavar nenhuma cozinha, né? Mas o que acontece? Isso é um desenvolvimento de aperfeiçoamento. Observar o que o outro faz para a gente poder aprender também nas organizações dessas habilidades, né? Acompanhamento dos movimentos de mercado, uma outra questão muito importante, quando a gente aprende a aprender, né? Às vezes eu não fico muito à margem, ou até mesmo a questão dos desempregos, muitas vezes que as pessoas têm esse hábito de reclamar, né? É claro que são N motivos, mas um deles, né, é essa ideia dessa dedicação, né, ao aprendizado ao longo da vida. Às vezes tem pessoas, eu vejo muito pessoal falar assim, nossa, mas para que eu vou aprender isso agora? Aí a gente tem hábito assim, um dia você vai servir, um dia esse negócio vai servir para você. E realmente, vai ter um momento que esse negócio vai servir. Né? Eu acho isso interessantíssimo, essa ideia de, algum momento, aquela questão. Então, nada é perca de tempo quando a gente fala de aprendizado. Né? O fomento à criatividade, quanto mais eu aprendo, mais eu faço ligações neurais, e essas ligações neurais vão me ajudando, né, a abranger o meu conhecimento. O acesso às novas oportunidades de trabalho, isso também é uma questão que vai acontecer. E isso que eu estou falando para vocês, a questão das habilidades, nós vamos cair nessa ideia de hard e soft skills, né, que é uma tendência que as pessoas têm falado muito hoje, né, que em inglês, para traduzir, né, skills, quer dizer competências, né, executar alguma coisa como atividade. Então, competência, habilidade mais conhecimento mais atitude, vira competência e vai virar também um processo de habilidade. Então, quando a gente fala de soft skills, habilidades não técnicas, né, a ideia de processo de experiência, cultura, criação, educação, a convivência, essa habilidade de estar nos lugares, né, e ser capaz de se relacionar, comunicar e tudo mais, isso é uma soft skill. As hard skills estão ligadas a habilidades técnicas, né, que são as habilidades mesmo de treinamento, algumas experiências que a gente adquire em curso, né, saber esse processo para poder angariar valores na gente. Então, alguns exemplos, né, de soft skills e hard skills, a soft, né, que são essas habilidades que a gente não palpa, né, a gente não pega ela na mão, né, comunicação, criatividade, liderança, negociação, trabalho em equipe, empatia, proatividade, resolução de conflitos, isso são soft skills. A escola hoje está preocupada em fazer isso, as escolas hoje estão preocupadas na questão do desenvolvimento de habilidades que vão envolver as habilidades emocionais, né, essas habilidades mais de competência pessoal da pessoa. Né? E tem também as hard, né, que é as questões, né, de mecânica, de programação, de Excel, de inglês, espanhol, conhecimento teórico, né, análise de dados, edição de vídeo, finanças, e a gente poderia falar uma quantidade de outras questões que vão envolver, né, essa ideia das hard skills, que a gente aprende em cursos, que a gente aprende lendo, né, e as softs, que são aquelas experiências mais pessoais, né. Com isso, assim, né, com essa fala, toda, assim, não muito aligerada, mas aligerada, né, que eu mantive com vocês, para falar sobre essa questão desse aprendizado, né, ao longo da vida, porque é muito importante, quando a gente passa a compreender que o aprender transforma a vida. Aquilo que eu comecei falando sobre isso, e vou, nesses momentos mais finais aqui, falar a mesma questão. Nós estamos aprendendo a transformar vidas, né, e aí eu queria abrir, né, um pouquinho aí para vocês, para a gente poder discutir, né, se alguém quiser comentar alguma questão, eu acho que isso é muito necessário, né, quando a gente está num grupo como vocês aqui. Nós estamos com 132 pessoas participando, né, quem quiser aí comentar, a Lidiane, né, já levantou a mão aqui. Professora, eu só queria rapidamente falar para vocês, nossa, que palestra maravilhosa, que contribuição, viu, professora? Obrigada, estou muito feliz de ouvir essas palavras, né, de incentivo, palavras que tira a gente da zona de conforto, né, professor? Que muitas vezes a gente, eu já formei em pedagogia, basta. Não, quem quer ser um agente de transformação, quem quer estar na educação, precisa ter esse foco, essa determinação, como a senhora aí, doutora Nídia, nossa, brilhantou, quanto conhecimento, quanto saber e aprendizagem. Gente, eu vou deixar vocês aqui um pouquinho, que agora eu já vou fazer o sorteio de todo mundo que está participando, viu? E vocês vão aí perguntando para a professora Nídia. Parabéns, viu, professora? Excelente!
Oi, professora. Oi, tudo bem? Sou a Lidiane, posso falar? Pode, claro que pode, meu bem. Não repara se eu ouvi algum som de criança, não, que aqui são 3, né? É muita Não tem problema, bagunça. não. Estão comendo pizza, né? Então já viu a animação. Deixa eu te perguntar. Eu sou assim, um pouquinho do jeito que a senhora falou, né? Eu ficava assim pensando, será que tem algum problema comigo? Porque eu até coloquei no comentário, não sei se a senhora leu, assim que eu fiz o ensino médio, eu fiz verificações, aí trabalhei na área, aí depois eu fiz o RH, né? Comecei a licenciatura em matemática, só que devido ao financeiro eu tive que trancar, mas pretendo, não sei quando. E estou em pedagogia, eu fiquei assim, será que tem algum problema conosco? Aí eu fui pesquisar e estava dizendo, né? Fui pesquisar o nosso oráculo, o Google, e estava dizendo que nós somos multipotenciais, não seria o nosso caso, não? Sim, sim, viu? Isso acontece sim. Isso acontece sim, isso é uma realidade. Né? Assim, e tem muita gente nessa proposta de ser multi, né? Tem bastante gente com essa estrutura assim. Isso é muito importante, né? Mas assim, que bom. Vamos supor, eu sou formada em uma quantidade de vertentes, né? E nessas vertentes, todas elas me ajudam, e elas assim, elas confluem, quer dizer, elas juntam, né? Para me ajudar a ter habilidades com outras questões. Está certinha, perfeita. É isso aí mesmo, tá? E continue buscando conhecimento. Conhecimento é uma coisa muito, muito boa. Mas isso não prejudica a gente, assim, uma oportunidade? Não prejudica não. Pode ficar tranquila que não prejudica. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho colegas, assim, que têm formações em 8 áreas diferentes, e elas sempre ajudaram, né? Eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Fica tranquila, problema nenhum. Tá bom, obrigada, professora. Por nada, meu bem. Oi, professora, posso falar? Pode sim, seja bem-vinda. Boa noite, meu nome é Alexandre. Eu amei a palestra da professora, muito esclarecedora. Eu era uma das pessoas que achava que era só fazer um curso e pronto. Né? Aí eu conheci o meu marido, ele é uma pessoa que eu também não sei falar quando as pessoas me perguntam o que seu marido faz? De tantas coisas. Né? Ele é psicopedagogo, ele é nutricionista, ele é terapeuta, ele é um monte de coisa. E é legal isso. E aí, com ele, eu tomei esse gosto, tanto que depois de velha, eu falo velha porque eu tive uma preguiça no sentido de, aos 20 anos, falar, eu acho que eu não vou precisar estudar. E aí passou-se, né? Os tempos mudaram, muita coisa mudou na educação. E veio o EAD, que para mim, para minha vida, facilitou demais. Eu falei, agora que eu vou ter essa oportunidade. Aí eu conheci meu marido, eu falei, peguei mais gosto ainda. E eu não quero parar. Mesmo eu já tendo 44 anos, se Deus permitir, eu quero estudar até quando Deus deixar. E ele vai deixar, viu, Alexandre? Nossa, que legal, viu? Obrigado pela sua fala. Muito boa, muito boa. E parabéns. Pela palavra, viu? Amei. Obrigada. Pessoal, só um minutinho, professora. Eu fiz o sorteio aqui. Eu só gostaria de saber se a Girlânia Vitor Carneiro se encontra na sala. Girlânia. Girlânia, está? Sim. Você foi sorteada. Girlânia Vitor Carneiro, tá? Você foi sorteada aí com uma bolsa, depois me chama aqui e nós vamos entrar em contato com você. Certo. Ganhei a bolsa. Oi? A conexão acho que está um pouquinho ruim, né? Mas é isso. Girlânia foi a vencedora. Vou colocar aqui no chat, tá bom, gente? Olha, parabéns, Girlânia. Pessoal, mais alguém queria comentar? Quer alguma questão? Professora. Oi, meu bem. Oi, boa noite. Boa noite. Ótima palestra, parabéns.
Obrigada. E um contexto que eu quero anunciar é que eu fiz o magistério, né? Aí a formação ela é completa, porque ela tem várias modalidades, educação infantil, AEE, EJA também, entendeu? Eu fiz 4 anos de magistério. Aí, só que eu sempre quando eu comecei no curso, que eu comecei a me apaixonar pela educação, aí eu falei, não, depois eu tenho que fazer a faculdade. Eu tenho que fazer e eu não quero parar, não. Eu quero depois fazer outras pós, entendeu? Outras faculdades. Eu quero me aprimorar mais, principalmente na área da educação, porque foi uma área que eu me encontrei e me apaixonei muito. Então, nessa palestra eu me lembrei do Sócrates, né? A frase dele, só sei que nada sei, porque cada dia a gente está buscando conhecimento diferente, né? Conhecimento novo, é o que é o tema da palestra que eu entendi, né? Então é isso, e para quem gosta mesmo de estudar, é muito sensacional, tá adquirindo conhecimento a cada dia, entendeu? Isso é muito importante para a vida do ser humano. E isso eu sempre falo para meus filhos, agora para o meu neto que tem 7 anos, que ele está começando a fazer leitura, entendeu? E é isso, a vida é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, legal. Boa a sua contribuição, essa sua fala. Perfeito, viu? Muito obrigada. Professora, boa noite. Boa noite, meu querido. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria dizer que essa palestra foi de excelência. Me senti muito honrado em participar dela e eu só tenho uma grande experiência, a gente nota pelas suas palavras. E eu costumo dizer assim, que depois que de velho a gente costuma criar vergonha, né? E hoje eu estou criando vergonha, voltei a querer realizar o meu sonho. Eu sempre gostei de ensinar, sempre gostei de participar de palestras, sempre gostei de andar. Então, hoje eu realizo o meu sonho com a FASU. E a FASU, para mim, foi uma universidade de excelência. Porque ela traz pessoas com boa preparação, que nos ensinam bastante, que nos abrem novos conhecimentos. E hoje eu digo que eu sei muito mais do que eu sabia ontem, né? Cada vez você vai aprendendo cada dia mais. Eu, com isso, estou muito feliz. Obrigado a FASU e obrigado à senhora por essa ótima palestra. Obrigada, viu? Nossa, Roslan, aqui, obrigada mesmo. Que bom que você tem essa visão, né? Que você tem essa oportunidade também de fazer o curso conosco aqui, né? Parabéns, parabéns. Obrigado. Obrigada aí pela participação, viu? Obrigado, senhora. Amém. Boa noite, professora. Oi, meu bem, tudo bem? Oi, tudo bem? Meu nome é Silvana. Eu já passei dos 50. Eu também sou daquele tempo que, nossa, sem internet, sem nada. E agora eu vi que as coisas mudou muito. A gente tem muito conhecimento na palma da mão, como você disse, que o menininho de 5 anos sabia já ensinar você. Meu neto também sabe me ensinar muita coisa. E eu, assim, sempre tive o sonho de estudar. Mas naquela época era difícil, era muito difícil eu trabalhar. Se eu fosse trabalhar e pagar a faculdade, ia todo o meu salário. E a gente tem que se manter também, né? Aí o meu sonho foi adiando. Eu achava já que eu nunca mais ia conseguir realizar esse sonho de ser professora. Eu sempre quis ser professora. E eu queria dizer também que esse mês eu recebi uma proposta de estágio, de trabalho aqui no meu bairro. Gente, eu fiquei tão feliz, sabe? Eu falei assim, gente, é o meu sonho e está se realizando. Então, assim, a gente nunca está velha para aprender, né? Verdade. É como você disse, a gente tem que estar aprendendo a todo tempo. Se eu não começasse, se eu não desse o primeiro passo, eu ia estar aqui, né? Fazendo minha faxina, cuidando da minha casinha. Mas, gente, é ótimo voltar a estudar, aprender, abre as portas, abre o cérebro, abre o conhecimento. Eu estou adorando, gostei da sua palestra. Então, assim, eu espero nunca parar de estudar, né? Já estou planejando fazer mais e mais curso, mas primeiro vamos terminar esse. Obrigada pela palestra, parabéns e obrigada.
Tá bom. Nossa, que bom, viu? Obrigada aí pela participação também. Professora, posso falar mais um trecho? Pode sim. Então, essa semana, o meu neto, ele teve um desafio de leitura lá na salinha dele, né? Aí a professora pediu para ele fazer uma leitura lá de um livro, de um pequeno livro lá, então ele conseguiu fazer a leitura. Aí ele perguntou a professora perguntou a ele quem era a referência dele para ele já estar conseguindo fazer leitura, entendeu? Que a professora até chamou minha filha e falou que ele está muito bem na leitura. Aí ele foi e perguntou para o meu neto falou assim, é a minha avó me ensina muito bem porque ela é professora. Quer dizer, eu já tenho uma referência, né? Porque ela foi até e confirmou com a minha filha também sobre esse assunto. Aí minha filha foi e me ligou e falou sobre isso. Aí eu me sinto muito importante nessa área e muito realizada, né? Porque não é sempre que você é elogiada desse jeito, né? Verdade. Nossa, legal, viu? Muito, muito bom. Bom, a Priscila a gente está comentando que a gente vai precisar de 30 minutos, né, Priscila? Pessoal, agora a gente já está finalizando, né? Estamos finalizando porque vai ter aula agora às 20 horas, né? Foi o link nos grupos. Então a gente vai fechando, né? Com chave de ouro aí com a professora doutora Nídia. Nossa, que sabedoria! Quero muito conhecê-la pessoalmente. A professora mora, acho que em Varginha, né, Varginha, Minas Gerais. Então, você está aqui pertinho de mim e eu quero tomar um café com você. Nossa, é uma pessoa inspiradora que a gente fica muito feliz, né, pessoal? Eu acho que foi de grande valia para todos os alunos de pedagogia, tá? Muito obrigada de coração, em nome meu, da instituição da FASU Educacional, dos nossos alunos. Muito obrigada, foi nota 1000, todos os alunos amaram. Está aqui várias mensagens para você aqui no chat, que foi muito boa, né? A participação, parabéns, obrigada a todos que participaram, parabéns também a Gilaine, que ganhou, né, uma bolsa aí também, um curso. Parabéns a todos e vamos para a aula, né, professora? Que a aula continua, né? Não desanima, não. Vamos sair da zona de conforto e vamos para a aula, tá, gente? Agora às 20 horas. Um beijo a todos, né? E um abraço no coração de vocês aí, né? Sucesso. Eu acho que aprendizado nunca é demais, né? E fiquem tranquilos, não precisa se preocupar, não. A gente acaba sabendo de muita coisa e isso vai ajudando a gente a se organizar nesse mundo, né? A humanização nossa, eu acho que depende muito disso. Oi, meu bem. Antes da senhora sair, queria dar os parabéns, que realmente a palestra foi maravilhosa. Amém. Muito conhecimento. Agradeço a Priscila, a todo o pessoal da FASU, que esse aprendizado está sendo muito bom. Não fiquei muito feliz com os depoimentos das nossas amigas. Muito obrigada, gratidão, viu? A Priscila, a senhora, muita gratidão. Foi maravilhosa. Obrigada. Por nada. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.